Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Deuteronômio, capítulos 21 a 23. Os capítulos 21 a 23 de Deuteronômio tratam principalmente de leis a respeito das questões familiares. O que nós mais vemos desses capítulos são justamente leis para governarem a vida no lar, a família. Porém, nós vemos outras leis diversas. Por exemplo, quando começamos a leitura do capítulo 21, nós vemos o Senhor estabelecendo uma lei quanto a alguém que foi achado morto, mas que não se sabe quem o matou. Então o Senhor ordena que o seu povo estabeleça medidas, e a cidade que estiver mais próxima deve enviar seus levitas e sacerdotes, a fim de que eles assim oficiem pelo sangue do morto, a fim de que o Senhor não derrame a sua ira por conta desse homicídio que não se sabe o autor. Então, para que haja perdão e para que assim Israel não sofra as consequências da ira do Senhor pelo assassinato, os sacerdotes deveriam agir trazendo sacrifícios a fim de poupar assim o povo de Deus. E então, logo em seguida, nós vemos as leis a respeito das mulheres prisioneiras, do filho primogênito, dos filhos obedientes, várias leis que falam da vida familiar. A mulher que era tomada prisioneira, ela poderia ser tomada como esposa daquele que a tomou como prisioneira. Porém, permanece a lei de Deus para manter o direito e o valor dessa mulher, que jamais poderia ser vendida e nem maltratada por aquele que assim a tomasse como prisioneira de guerra. Ao mesmo tempo, o Senhor estabelece os direitos dos filhos primogênitos, dizendo que deve ser mantido esse direito, mesmo que esse filho seja de uma mulher que esse homem não ama, não tenha mais prazer nela. Filhos obedientes também passaria por uma pena dura, deveria ser apedrejado devido à sua falta de reverência com seus pais. Após essas leis, novamente surge uma lei diferente, que foge da vida familiar. A lei daquele que é pendurado no madeiro e que assim é maldito por Deus. Capítulo 22, novamente fala sobre os bens. Mostra o cuidado que deve se ter com o bem do vizinho. Quando alguém perder alguma coisa, devemos ser rápidos. Os israelitas deveriam ser rápidos em devolverem essa posse ao dono. O capítulo 22 também trata de diversas leis, inclusive da lei quanto à castidade no casamento. A forma como o Senhor ordenou que haja justiça na avaliação da virgindade ou não da mulher que é tomada em casamento por um homem. O capítulo 23 retoma os assuntos da vida na adoração e fala sobre aqueles que estão separados da Assembleia Santa, incluindo os moabitas e também os amonitas. O Senhor ainda assim ordena que preservem a aliança, ou melhor, a paz com os edomitas, por serem irmãos. Os edomitas são os descendentes de Ismael e deveriam ser assim preservados. E novamente, sobre a adoração, o Senhor ordena que haja santidade no acampamento. O povo de Israel, quando partia para a guerra, deveria ter seus guerreiros purificados. Qualquer guerreiro que se tornasse impuro deveria ser afastado da atividade militar naquele dia. Também, sobre a adoração, o Senhor ordena a respeito dos votos e também a respeito das ofertas que deveriam ser dadas, o modo como deveriam administrar o dinheiro. O dinheiro ilícito não deveria ser aceito. As ofertas e a vida com o seu próximo são regidas pelo Senhor, que ordena que o dinheiro ilícito não era aceito, como também ordena que não se cobre juros dos irmãos. E por fim, os votos deveriam ser cumpridos com rapidez. Não deveriam ser tardios em obedecer e honrar o Senhor com os votos. O propósito dessas leis, um tanto diversas e que muitas fogem do nosso contexto, por não sermos mais uma nação teocrática, o propósito original dessa passagem era que Moisés mostrasse e apresentasse a Israel esses mandamentos que moldariam a justiça do seu povo. O povo de Israel deveria ser santo e compassivo, deveria ter compaixão. Essas leis serviam para garantir que Israel refletisse o caráter de Deus em todas as áreas. E também reforçavam a separação de Israel daqueles povos pagãos. Os moabitas e amonitas não teriam parte em Israel justamente por serem totalmente alheios à aliança. Povos que agiram contra a aliança de Deus, estabelecendo e contratando Balaão, inclusive, para amaldiçoar Israel, naquele episódio conhecido de Números que já vimos.
E apesar dessas leis, muitas dessas leis não terem aplicação para nós diretamente hoje, ainda assim podem ser aplicadas a nós, pois refletem o caráter de Deus. Olhando para elas, nós podemos ver a Cristo Jesus. Cristo levou a nossa maldição. Ele é aquele que foi pendurado no madeiro e foi feito maldito por nós. A citação que Paulo faz em Gálatas 3, versículo 13, é extraída justamente de Deuteronômio 21, quando fala dessa maldição no madeiro. Cristo também é o nosso primogênito, nosso irmão mais velho. Aquele que é o primogênito de Deus, aquele que herda todas as coisas, aquele que compartilha conosco a sua natureza humana, que também é homem como nós, mas que está alheio a nós por ser o primogênito de Deus, por ser totalmente Deus. Cristo também nos chama à pureza. Somos chamados para sermos puros. Cristo é aquele que nos aproxima e nos purifica com o seu sangue. Novamente, somos chamados aqui para zelar pela justiça. Nós precisamos andar em justiça, em pureza e santidade. Devemos olhar para essas leis e, por mais que muitas não se apliquem a nós, sermos zelosos pela nossa família. Devemos ser pais zelosos pela santidade dos filhos. Devemos ser maridos que estão zelosos pela santidade do seu lar, esposas que zelam pela pureza do seu lar. Essas leis aplicam muitos aspectos da nossa vida familiar, pois refletem a natureza de Deus, um Deus que é santo, um Deus que é puro e bom. Portanto, que ao olharmos para essas leis tão diversas e tão distintas do que nós temos hoje, nós sejamos levados a sermos mais apegados a Deus, mais obedientes, mais desejosos por andarmos em pureza nas muitas áreas. Deus deseja pureza de nós, na nossa adoração, na nossa vida familiar e em muitas outras áreas. Que sejamos assim zelosos, andando em justiça.